Gente, bom dia. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Esse dia frio, chuvoso, né? Mas acho que é essa união, esse grupo unido que vai fazer a gente esquentar esse calor humano aqui que está hoje em conjunto aqui, que vai dar uma esquentadinha. E eu preparei, então, como o Carlos falou, um tema para a gente compartilhar, discutir, né? Eu acho que a ideia aqui, como o próprio nome já diz, né, colaboridade, então é para a gente aprender a compartilhar, colaborar um com os outros, e a ideia hoje é que seja mais um bate-papo mesmo, não só um monólogo de eu falando, mas eu quero que vocês interajam também. Eu fiz uma apresentaçãozinha só para ir direcionando o assunto, mas a ideia é que a gente tenha um bate-papo mesmo. Então, acho que a ideia do grupo do Colaboridade, ele veio de uma forma muito bonita, né? Porque ele visa, ao meu entendimento e por tudo que a gente já conversou com o Carlos e com a Doda, nesses últimos tempos, desde que, nesse primeiro mês aí praticamente, né, de Colaboridade, eu acho que são esses três pilares que norteiam o Colaboridade, né? A colaboração. Então, essa integração, essa troca, esse compartilhamento, a empatia e o amor. Eu acho que sem esses três elementos fundamentais, né, esse grupo não estaria aqui reunido e não existiria. Então, acho que esse é o grande pilar. E daí eu queria falar um pouquinho hoje com vocês justamente sobre isso, né? Esse grupo conseguiu isso, está reunido e está crescendo e está conseguindo compartilhar e fazer diferença na vida um dos outros, mas por que a gente tem tanta dificuldade em expandir e ter ações tão bonitas como essa na nossa sociedade, né? Por que a gente tem tanta dificuldade em ter empatia um com os outros? Por que a gente tem tanta dificuldade em compartilhar amor, em a gente se amar, a gente amar os outros, né? Por que a gente está nesse ambiente e por que isso é tão difícil? A gente já sabe, né, que tanto a empatia quanto o amor, elas trazem para nós cada vez mais conexões mais fortes. E essas conexões mais fortes é que vão nos ajudar a ter relacionamentos mais positivos. Não só uns com os outros, mas com a gente mesmo. Acho que o principal relacionamento que a gente tem que ter é com a gente mesmo. Esses dias eu estava na rede social, acho que era até no Instagram, e vendo esses reels, esses memes assim, e tinha um slide ali que falava assim: pense muito rápido, eu quero que vocês façam isso agora, pense muito rapidamente em 3 pessoas que vocês amam muito. Vocês conseguiram? Todo mundo pensou? Entre essas 3 pessoas que vocês amam muito, quem colocou o seu próprio nome na lista? Ninguém. Isso aconteceu comigo também. É muito automático a gente pensar muito rápido em 3 nomes. Você pensar marido, mãe, pai, filho, é muito automático. Mas a gente não pensa na gente mesmo. E a gente, para conseguir compartilhar e doar amor, a gente precisa ter esse amor dentro de nós. Então, acho que fica aqui uma primeira lição. O primeiro grande amor da nossa vida tem que ser a gente mesmo. Então, para a gente trabalhar nessa lista que vocês vão começar a pensar daqui para frente, o nome de vocês tem que estar no topo. Eu primeiro tenho que me amar e daí na sequência eu vou amar as outras pessoas. Mas isso realmente é uma coisa nossa cultural. A gente não tem essa cultura e não tem esse hábito de nos colocar em primeiro lugar, né, e desenvolver esse amor por a gente mesmo. E é um paradigma que a gente tem que quebrar, né, que a gente tem que lembrar que a gente veio nessa vida, nossa primeira grande lição é nos amar, para daí a gente amar os outros, né, as outras coisas, animais, plantas, enfim. Mas a primeira grande lição que a gente tem que ter é aprender a desenvolver esse amor por nós mesmos, né? E a gente criando laços cada vez mais fortes, tendo desenvolvido mais empatia e mais
essa capacidade de amar a nós mesmos e os outros, a gente está fazendo um bem também para a nossa saúde mental e a nossa saúde física. Então, quanto mais empatia e mais amor eu consigo ter, eu vou ter uma mente mais saudável, consequentemente um coração mais saudável. Eu sei que vocês já tiveram algumas pessoas falando aqui para vocês sobre meditação e a importância que a meditação tem em relação a esse equilíbrio do nosso corpo físico também. Então, a gente estando com a nossa mente equilibrada, vamos dizer assim, a gente ajuda o nosso corpo a estar mais saudável também. E a empatia e o amor, que são formas da gente aumentar a nossa energia vibracional também, vão trazer esse benefício também para a nossa mente e para o nosso corpo. Então, vai ajudar a reduzir o estresse, vai ajudar a reduzir a ansiedade, vai fazer com que eu me sinta melhor. Eu me sentindo melhor, a minha saúde melhora, né? E a empatia e o amor, elas fazem com que a gente tenha mais pessoas à nossa volta. Tendo mais pessoas à nossa volta, como a gente está fazendo aqui hoje, consequentemente a gente reduz a solidão. A gente sabe que laços verdadeiros, como os que estão sendo criados aqui, são difíceis da gente conquistar. Eu posso estar na companhia e posso estar no meio de uma multidão, mas mesmo assim ainda me sentir só, né? Me sentir no meio de pessoas, mas com essa solidão. E eu posso estar no meio de um grupo pequeno de pessoas e me sentir muito bem, porque essa troca que acontece, né? Esse compartilhamento de vibrações positivas, de um propósito em comum, faz com que eu consiga me identificar com aquelas pessoas e encontrar o meu lugar naquele grupo. Isso faz com que eu reduza, consequentemente, esse sentimento de solidão. Então, eu consegui selecionar o grupo de pessoas que está na minha volta, e isso a gente consegue se colocando no lugar do outro, praticando a empatia, que vai ajudar a desenvolver esses laços mais fortes, vão consequentemente reduzir a solidão. Então, tudo isso faz com que eu melhore, que eu tenha uma vida melhor, que eu tenha uma vida mais em paz, mais tranquila, mais harmônica. E eu estando bem, as pessoas que estão à minha volta também vão estar bem. Então, eu consigo irradiar essas boas energias, esses bons sentimentos para toda a minha família. Então, tenho certeza que vocês saem toda quarta-feira daqui, pessoas mais leves, melhores, mais felizes. E quando vocês voltam para a casa de vocês, a harmonia na casa é diferente, né? Porque a gente estando bem, a gente consegue passar isso para as pessoas que estão ao nosso redor. Mesmo que elas não tiveram a mesma experiência que a gente, mas a gente consegue compartilhar. Mas por que é tão difícil a gente conseguir estabelecer essas conexões, né? Por que é tão difícil a gente criar empatia? Por que é tão difícil a gente praticar o amor conosco e com as outras pessoas? Daí eu vou trazer aqui, não sei se todos conhecem, mas é uma parábola que ela representa muito assim o que a gente vive como seres humanos hoje. É a parábola dos cegos e o elefante. Então, o que conta essa parábola? Tinha um grupo de sábios indianos que eram muitíssimo inteligentes, mas eles eram todos cegos. E em determinado momento ali da vida deles, chegou na cidade um elefante e apesar de eles serem indianos, eles nunca tinham, sempre ouviram falar do elefante, mas nunca tinham entrado em contato com o elefante. E tiveram a oportunidade, então, naquele dia, de entrar em contato com o elefante. Eles queriam entender, só ouviam falar o que era elefante, mas o que é um elefante? E eles falaram, não, se a gente puder tocar no elefante, a gente consegue definir o que é um elefante. E cada um chegou, então, num pedaço do elefante. Então, um cego chegou e foi na tromba do elefante. Ah, eu já sei o que é um elefante. O elefante é que nem uma cobra, meio mole, meio rugosa, mas é igual uma cobra. O outro que estava perto da orelha falou assim, não, você está louco, o elefante é como se fosse um leque, faz um vento grande, todo maleável. O outro que estava na pata do elefante, ele falou, não, vocês estão todos errados. O elefante é como se fosse um grande tronco, robusto, um pouco mais macio, mas ele é muito robusto.
E o que estava no rabo do elefante falou assim, não, um elefante é como se fosse uma grande corda com umas plumas na ponta, né? E ficaram discutindo então o que era um elefante. Passaram horas discutindo o que era um elefante e não chegaram à conclusão. E isso é o que acontece muito na nossa realidade hoje em dia. Cada um tem a sua verdade e a gente não dá ouvidos e não dá abertura para entender a verdade do outro. E daí a gente acaba tomando como certa só a nossa verdade e a gente não quer entender qual é a verdade do outro. E isso faz com que a gente não consiga estabelecer conexões verdadeiras, porque a partir do momento que eu estou focado só em mim mesmo, que eu não consigo dar abertura para entender que a verdade do outro pode ser diferente da minha, eu não vou conseguir criar as conexões, não vou conseguir ser empático, não vou conseguir disseminar o amor, porque eu não consigo entender que a realidade do outro pode ser diferente da minha realidade. E quando a gente fala em empatia, a palavra empatia, a definição que tem é assim, empatia é se colocar no lugar do outro. Mas não é tão fácil assim se colocar no lugar do outro, né? Porque a gente nunca vai conseguir, de fato, viver a vida do outro. Saber realmente o que o outro passou na vida até aquele momento. Então, quais foram as suas dificuldades, qual foi a sua criação, qual foi o seu ambiente familiar, qual foi a bagagem que ele teve que carregar durante todo esse tempo. Então a gente tenta, mas é muito difícil de fato a gente acabar se colocando no lugar do outro. Só que se a gente não entender esse primeiro passo, que a verdade do outro ela pode ser diferente da minha verdade, a gente fica preso sempre no mesmo lugar. E daí a gente não consegue crescer. E só para a gente ilustrar um pouquinho mais, assim, e para a gente trazer esse sentimento e essa propriedade de conexão, todo mundo gosta desse filme aqui, certo? Série, filme. E de vez em quando vocês assistem filme triste, drama, assim, aquele dia que você... hoje eu precisava dar uma desabafada, uma chorada, escolher um filme mais triste ali. A gente faz isso às vezes, né? Mas por que a gente faz isso às vezes? Para lembrar que a gente é um ser sociável, para lembrar que a gente precisa sentir, às vezes, o que o outro está sentindo, que só essa nossa verdade absoluta nossa, às vezes não é suficiente. A gente tem essa necessidade de interagir. E às vezes essa vontade que a gente tem de assistir, às vezes um drama, às vezes uma comédia, é para reavivar em nós esse sentimento. Então, só para a gente lembrar que, no fundo, a gente foi criado para ser um ser sociável, foi criado para ter essa interação social, foi criado para ter essas conexões. Nós precisamos disso, né? Nós somos seres que precisam disso. Só que, por conta das nossas dificuldades da vida, por conta, muitas vezes, né, das porradas que a gente acaba levando, a gente vai se retraindo, se retraindo. E a gente tende a ficar no nosso mundo só com a nossa verdade e tem essa dificuldade de acabar estabelecendo essas conexões e vivenciando algo que é intrínseco do ser humano, que é ser esse ser mais sociável. Então a gente tem na nossa essência, né, essa busca por essa interação, por essa conectividade, só que a gente não pode deixar isso morrer. Então a gente tem que cada vez mais reavivar dentro de nós essa nossa necessidade de se conectar e conexões verdadeiras, né? Que é isso que realmente vai fazer com que a gente tenha trocas que vão nos impulsionar, que vão fazer a gente crescer cada vez mais, né? E essa frase que eu coloquei aqui, que eu acho que é muito significativa, né? Grande parte da nossa jornada
vai se definir pelos afetos que a gente constrói ou que fomos incapazes de construir. Então, quem vai definir no final da jornada, né, o que a gente vai carregar de bagagem somos nós mesmos. Então, eu posso ter uma mochila carregada e repleta de coisas boas, sentimentos bons, afetos bons que eu fui compartilhando e fui criando dentro da minha vida. Ou eu posso ela ter até mesmo vazia, porque eu não consegui guardar nada de bom, né? Então, essa interação e essa troca que a gente faz na nossa vida só depende de nós mesmos. E essa troca de sentimentos, tanto positivos quanto não tão positivos, também é responsabilidade somente nossa. E eu trago um exemplo aqui muito pessoal para vocês e para a gente ver como a gente às vezes pode ser moldado, né, pelo ambiente que a gente está, e isso pode fazer com que a gente tenda a mudar ou querer mudar para agradar as outras pessoas uma característica que é nossa, né? Teve numa outra instituição que eu trabalhava, teve um processo de, como se fosse um coaching para os líderes, né, na instituição. E cada um tinha que falar do outro alguma coisa que achava que a pessoa tinha de qualidade, uma pessoa, então que ela tinha que manter, alguma coisa que ela tinha que aprimorar e alguma coisa que ela tinha que modificar. Então, várias pessoas escreviam sobre você e você escrevia das outras pessoas. E no meu, eu não sabia, porque foram várias pessoas escrevendo, então eu não sabia quem tinha escrito, mas na hora que chegou para mim, me chamou a atenção porque mais de uma pessoa escreveu que das características que eu tinha que mudar, tinha que deixar de ser amável ou ser menos amável. Daquilo, naquele momento, eu falei assim, mas deixar de ser amável? Né? Mas como assim, né? E fiquei com aquilo, e fiquei pensando, e num primeiro momento, você até tem um ímpeto de falar, então tem que mudar, né? Se os outros que são meus pares estão achando que para eu ser uma pessoa melhor, tem alguma coisa que eu tenho que modificar, então tem que mudar. E fiquei pensando, alguns dias aquilo. Mas depois cheguei à conclusão que eu falei assim, não, eu acho que quem tem que mudar são os outros, não sou eu. Hoje eu trabalho, apesar de trabalhar na parte de gestão, eu escolhi trabalhar com cuidado, eu escolhi trabalhar cuidando. E eu acho que eu não entendo que tem outra maneira de cuidar sem ser amável. E daí eu trago um outro exemplo que acontece muito na formação do curso de medicina e que me machucava muito, que eu nunca consegui deixar de fazer. As pessoas, os nossos professores diziam assim, você não pode se envolver com as emoções dos pacientes, porque se você se envolver demais com as emoções dos pacientes, você não vai conseguir ajudar. Você vai estar tão envolvido que você não vai conseguir ajudar. Hoje, eu penso que totalmente contrário. Eu acho que quanto mais envolvido com o paciente você tiver, vai ser mais fácil de você ajudar. Porque eu estou praticando empatia. Eu estou tentando me colocar no lugar dele. Então, se eu consigo um pouquinho que for me colocar no lugar dele, a minha visão vai ser diferente. Consequentemente, eu vou conseguir trazer um cuidado, um tratamento muito mais adequado para aquilo que ele está vivenciando naquele momento. Então, por isso que eu trouxe esses exemplos, porque a gente às vezes precisa tomar cuidado com as informações que vêm ao nosso redor, né? Das pessoas, você precisa mudar isso, você precisa ser diferente, a gente tem que fazer uma autocrítica se de fato a gente precisa mudar. E se essas características a gente entende que são tão importantes para nós e que fazem parte do nosso jeito de ser, a gente não deve mudar. Né? E ainda mais uma característica como essa, de você ser empático, você ser amável, você querer se colocar no lugar do outro, é algo que a gente tem que difundir cada vez mais. Né? Hoje, eu tenho receio da geração que está se criando, porque eles têm a interação somente através da tela, somente através de computador, rede social. E isso a gente sabe que diminui muito essa capacidade de ser empático, porque a empatia é algo que é treinável.
A gente tem a capacidade de ser mais ou menos empático, dependendo de como é que você vai se desenvolvendo. E hoje essa geração que fica somente atrás da tela, que não tem esse contato, esse olho no olho, que tem dificuldade em perceber qual que é a emoção que o outro está sentindo, porque muitas vezes ou é um avatar, que são só aquelas figurinhas, ou nem tem câmera aberta, você nem consegue enxergar quem é que está, você está conversando com uma pessoa que você não sabe nem quem é. Como é que você consegue entender qual a emoção que aquela pessoa está tendo naquele momento, qual é a reação que ela está tendo? Se você não consegue captar isso, como é que você desenvolve empatia? Não vai desenvolver. Então, é algo que preocupa, né? Que a gente tem que pensar em como é que a gente vai tornar essa nossa nova geração pessoas empáticas que consigam ter esse sentimento para que a gente não fique num mundo muito automatizado, muito robotizado, né? Porque a beleza do ser humano é justamente essa, da gente ser seres sociáveis e seres empáticos, né? Então, para a gente poder criar essas conexões verdadeiras, a gente precisa acabar quebrando todos esses paradigmas que existem à nossa volta, que dizem que a gente tem que ser moldado de uma certa maneira, que a gente tem que ter um certo comportamento, que a gente tem que ter uma certa atitude, né? A gente sabe, lá do fundo do nosso coração, como nós somos e como nós queremos e devemos ser, né? Porque, que nem eu já disse lá no início, a gente já vem autoprogramado para ser um ser sociável e criar conexões de amor e de empatia. Então a gente não pode perder isso. Por mais que a gente esteja num mundo que nos molde para ser diferente disso, a gente tem que lutar contra isso. E a partir do momento que a gente assume a nossa história, que às vezes não é tão fácil, né? Que pode ser tão difícil, porque muitas vezes a gente passa a vida inteira tentando fugir da nossa própria história. Então, a partir do momento que a gente entende a nossa história, que a gente se aceita, que a gente abraça a nossa vulnerabilidade, que a gente entende que não é tão difícil, não é tão perigoso assim, a gente deixa crescer dentro de nós mais amor, um pertencimento maior e, consequentemente, uma alegria, uma leveza maior. Então, o se aceitar e entender o jeito que nós somos, nos amarmos, vai fazer com que a gente tenha uma vida muito mais leve, muito mais feliz. Então, o resultado de tudo isso é realmente a gente estar mais aberto, então a gente conseguir entender melhor o outro, conseguir se colocar melhor na situação do outro, a gente vai prestar mais atenção no que as pessoas falam. A gente tem dificuldade hoje em dia de realmente prestar atenção, de ouvir, porque o mundo exige que a gente esteja conectado em tantas coisas ao mesmo tempo, que às vezes a pessoa está falando, você já está pensando naquilo que você vai responder, a pessoa nem terminou de falar ainda, né? Então, a gente fazer essa autocrítica de se colocar no lugar do outro, faz com que a gente preste mais atenção em nós mesmos e no outro também. Vai ajudar a gente a não julgar, porque a partir do momento que eu entendo que eu tenho, além das minhas qualidades, mas é que eu tenho bastante defeito também, que eu tenho falhas, que eu sou vulnerável, eu entendo que o outro também é assim. Então, eu vou deixar de julgar a mim mesmo e julgar o outro também. E fica bem mais fácil a partir do momento que a gente para de julgar, que a gente larga o julgamento, que a gente entende que todo mundo está num processo de aprendizado e de crescimento, fica mais leve a vida. E ajuda a gente a reconhecer as nossas próprias emoções, porque a gente começa justamente a prestar mais atenção. Então, ajuda a gente a... Aquele dia que você está, né, mais para baixo, puxa vida, hoje eu estou mais para baixo. Mas o que então eu vou fazer que vai me ajudar a ficar mais feliz? Se for numa quarta-feira, vocês já sabem, é só vir aqui que vocês vão ficar mais felizes, né? Então, acordou quarta-feira meio down, assim, com aquele, acho que hoje eu não vou. Não, é nesse dia que você tem que vir mesmo, porque a gente sabe que vai sair melhor, vai sair mais com a energia carregada daqui. Então, esse é o resultado que a gente acaba tendo quando a gente pratica, então, esse nosso autoconhecimento, essa empatia, esse amor. A gente vai ser mais feliz,
a gente vai conseguir acolher melhor a nós mesmos e os outros, a gente vai ter conexões mais profundas, mais verdadeiras, a gente vai ter um apoio no momento que a gente precisa. Às vezes é o apoio de nós mesmos, né? Essa conversa com o nosso eu interior, que ajuda a gente, às vezes ele ajuda a puxar para baixo, mas se a gente começar a conversar, não, hoje eu preciso reagir, hoje eu preciso ter uma coisa diferente, ele também ajuda a puxar a gente para cima. Então a gente só acaba conseguindo agregar coisas boas na nossa vida, né? Então é algo que, se a gente for realmente prestando atenção e praticando, a gente acaba tendo ganhos bastante significativos para nós e para as pessoas que estão ao nosso redor. Aí, agora eu vou passar um videozinho para vocês, só para exemplificar como essa empatia e esse amor, ele pode ser feito de várias maneiras, de maneira simples. Esse aqui é um projeto do Museu da Empatia. Esse Museu da Empatia é em Amsterdã, se eu não me engano. E eles sentiram realmente essa necessidade de disseminar um pouco mais a empatia, principalmente entre as populações mais novas, que viu-se que isso estava se perdendo. Então, como é que eles podiam fazer para que as pessoas se sentissem conectadas às outras, e como é que eles poderiam fazer para ajudar essa nova geração a ter esse sentimento de empatia. Então, eu achei fantástico assim, que ele mostra 3 ideias, né, do que eles acabaram tendo como projeto. Então, o andar com o sapato das outras pessoas, mas não vestir o sapato, é vestir o sapato e ouvir a história das outras pessoas calçando o sapato, né, entendendo um pouco mais a vida da outra pessoa. A ideia dos livros também é fantástico, né, porque quantos de nós não julga os livros, e que entenda pelos livros tudo, né, pela capa. Então, a partir do momento que você não tem a capa, que você só tem o que a outra pessoa está te contando do que ela pôde perceber daquele livro, como a gente é atraído por aquela história, né? Pela aquela vivência que a pessoa teve, faz a gente querer ter essa mesma vivência. Então a gente quer ler aquele livro para a gente sentir aquilo que a outra pessoa sentiu. E o terceiro, que era tornar a história das pessoas um livro, né? Então, para as pessoas contarem a sua própria história como se fosse um livro. E daí aqui eu me peguei pensando, né, como a gente fazia isso muito frequentemente, constantemente, quando a gente não tinha tantas redes sociais, né? Quanto aquele momento de encontrar os amigos, momento de encontrar as famílias, era justamente isso. Era para ter essa troca, essa conversa, né, esse diálogo. E como essa nova geração acha isso fantástico. Nossa, eu poder contar minha vida para uma outra pessoa é uma coisa muito legal. Eu poder ouvir a vida da outra pessoa é muito legal. E deve ser muito legal, porque de fato a gente precisa dessa interação, a gente precisa disso. Mas a gente não pode deixar isso se perder. Então a gente tem que trazer isso como uma ação, né, nossa, né, de lembrar a importância que tem a gente prestar atenção e ouvir atentamente a história dos outros. Recentemente eu descobri um podcast que é muito bacana, que ele traz só a história de vida das outras pessoas. Ele fala de alguns pilares, então, de superação, de empatia, de espiritualidade, e as pessoas vão contando. E como a gente tem carência dessa troca, né? Se deixar, eu fiquei viciada, eu quero ouvir a história de todo mundo. Porque essa troca e esse ouvir a história, primeiro que nos traz essa sensação de pertencimento, né? Puxa, tem alguém que passou pela mesma coisa que eu, tem alguém que sabe, quer sentir o que eu estou sentindo, tem alguém que já viveu algo que eu já vivi. Então a gente precisa disso. E tem alguém que tem uma ideia e tem um propósito que é muito parecido com o meu. Puxa, que legal, então não sou tão louca assim, tem mais gente pensando como eu. Então, toda essa interação que a gente tem ao ouvir e ao compartilhar as histórias são importantes para nós,
Porque traz para nós esses sentimentos que são fundamentais, né, para nós como seres humanos. Eu trago essa frase aqui. Então, se a gente, né, ser amor para ser amado. E hoje, dia 14 de junho, é muito especial para mim, por 2 motivos. Primeiro, porque é nosso aniversário de casamento hoje, né? Então, a gente já está junto aí há bastante tempo. Hoje a gente já tem mais tempo juntos do que não juntos, né? Nessa nossa jornada. Então, dia 14 é um dia que para nós é muito especial. E hoje tem um outro aniversário também, que até além do nosso aniversário de casamento, que faz 1 ano que a gente começou a frequentar um centro espírita, né? Foi no dia 14 de junho do ano passado, que era o nosso aniversário de casamento também. E ficou especial para mim porque naquele dia que a gente começou a frequentar, e tudo muito novo, né, sem saber direito os caminhos que iam vir para frente, veio uma mensagem para mim, falando assim: se você quer a luz, seja a luz. E acho que tudo que a gente quer, a gente tem que ser. Então, se a gente quer ser empático, quer que os outros sejam empáticos conosco, vamos nós ser empáticos. Se a gente quer amor, vamos ser amor. Se a gente quer a luz, vamos ser a luz. E acho que tudo aquilo que a gente deseja para a nossa vida, a gente tem que desejar ser, para a gente poder de fato compartilhar. Então, para mim, acho que teve uma mudança muito grande na minha vida em relação às experiências e os aprendizados que a gente está tendo. Lógico que 1 ano na nossa jornada não é nada, é só um grãozinho, mas a gente já pôde sentir os impactos positivos tão importantes que tiveram para nós. E principalmente essa certeza de que tudo aquilo que a gente deseja para nós, a gente tem que querer ser, né? Acho que esse então é o meu recado que fica aqui para vocês hoje, né? Então vamos cada vez mais ser amor para ter amor, né? E compartilhar esse amor entre vocês que é tão bonito, esse projeto que é tão lindo. Só espero que cresça cada vez mais para que a gente possa impactar cada vez mais pessoas a terem o seu propósito realizado na vida, terem os seus ambientes, né, familiares com cada vez mais amor, harmonia, alegria, que é isso que a gente quer para a nossa vida. Obrigada, gente.